Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, então hoje nós vamos ter um seminário sobre neoplasia de pulmão. Eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Tiago Kenji Takahashi, colaborador do ICESP, diretor técnico do Instituto de Oncologia da Santa Paula. Muito obrigada pela sua presença, Tiago. Obrigado, Luciana. Deixa eu compartilhar de novo. Bom dia, muito feliz de estar presente no HU. Fui acadêmico, estagiei aí no pronto-socorro, na internação, doutora Luciana. Obrigado, doutor Alfredo, por lembrar me indicar meu nome. Sou aí R19 da USP, sigo próximo, ainda feliz de estar participando como voluntário no ICESP. Fui ex-coordenador da Liga lá de Oncologia e também era do staff dos assistentes. Infelizmente, a parte privada acabou deixando pouco tempo, mas ainda participo e muito feliz de estar com vocês. É um hospital que tenho muito carinho. Pena que eu não pude estar presencial. Meu intuito é falar um pouquinho sobre câncer de pulmão mais no foco avançado. Eu vou pincelar um pouquinho sobre estadiamento e na doença localizada também. Fatores prognósticos, fatores de risco. Será que o nosso tratamento sistêmico, que é tão falado, com seus efeitos colaterais, a gente beneficia um paciente que traz um cenário de comorbidades do cigarro? E como a gente tem raciocinado o tratamento, acho que mesmo para uma formação geral, vale a pena vocês verem que, felizmente, tem evoluído bastante o tratamento para câncer de pulmão. Então, de epidemiologia, infelizmente, ainda é o tumor mais letal do mundo, são 1 milhão de óbitos. No Brasil, a gente é a primeira causa em homens, terceira em mulheres. Trago dados americanos, em que a gente vê de epidemiologia é o segundo colocado entre homens, segundo entre mulheres, perdendo só para próstata e mama. No Brasil ele fica em terceiro, aí entra o tumor coloretal nessa lista, e para as mulheres o colo de útero. Aí, buscando a mortalidade, vejam como os números são grandes, né? A principal causa de mortalidade por câncer nos Estados Unidos. Se a gente fizer a somatória do segundo e terceiro lugar nos dois cenários, né, próstata, mama, colo retal, infelizmente não supera. Então, acho que super relevante vocês abrirem esse espaço para a gente falar dessa doença, que é bem prevenível, uma doença da vida moderna, do cigarro. Com o impacto do combate ao tabagismo, apesar de toda a política, a gente tem mais de 1 bilhão de tabagistas no mundo. O Brasil é um exemplo importante, a gente tem taxa de impostos alta, a gente tem a informação do próprio maço de cigarro, disseminação em mídia. Realmente é um país em que o ambiente fechado é respeitado, né? A gente não vê pessoas fumando em shoppings, em restaurantes. Isso vem reduzindo. E aquele vício que vai dando aquela cadeia, se o pai fuma, o jovem se interessa, isso vem reduzindo. Infelizmente, outros inalatórios legais têm aumentado, né? Os vapers também são bastante tóxicos, mas o mundo está em busca de reduzir o tabagismo, isso tem levado a essa queda da mortalidade. E a queda da mortalidade não só pela redução da incidência, mas pela melhora de métodos propedêuticos, diagnósticos, rastreamento, melhora da técnica cirúrgica e também, da minha parte, que é o tratamento sistêmico. Vocês sabem muito bem que 90% dos casos está relacionado ao cigarro. O cigarro, para quem tem 40 maços de carga tabágica, aumenta em 20 vezes a incidência. Exposição à radioterapia, que hoje é mais disseminado, mais comum, métodos diagnósticos com maior intensidade de radiação, por exemplo, a parte ambiental também de radiação, as toxinas, o fumo passivo, as outras toxinas inalatórias, asbesto, radônio, que é um gás inodoro e que tem radioatividade e pode ficar abaixo, não é um gás que tem uma densidade tão alta, então ele fica meio que na superfície e é difícil de detectar. Metais como arsênico, que contaminam água, fibrose pulmonar, quadros inflamatórios, imunodepressões, antecedentes ambientais. Aqui esse quadrinho resume melhor. Eu destaco agora aqui o tabagismo, o quanto que há de toxinas, né?
temos acetona, nafetilamina, metanol, pireno, naftaleno, amoníaco, uretano, arsênico, que eu comentei agora, monóxido de carbono, cádmio, metais pesados, tudo isso é muito carcinogênero. Além disso, tem as ocupações ocupacionais, a inalação de inalatórios como pessoas que trabalham em minas, o tabagismo passivo, algumas histórias familiares. O câncer de pulmão não é tão intenso como outras neoplasias, mas existe. Fatores dietéticos, o gás radônico, como eu já tinha falado, a idade, quadros inflamatórios pulmonares crônicos, como DPOC, fibrose pulmonar, tuberculose, poluição e radiação. A gente tem tido um aumento de câncer de pulmão nos tais dos never smokers, que são pacientes que fumaram menos 100 cigarros ao longo da vida, provavelmente está atrelado à poluição, né? A gente tem um pesquisador super importante na faculdade, que é o Dr. Saldiva, que traz muito bem essa parte da poluição, e deve ser isso que explica esse aumento de incidência em não tabagistas. Será que a gente pode atuar em quimioprevenção, já que a gente entende o que causa a doença? A gente tem, então, o epitélio normal, a metaplasia escamosa, as displasias e aí o tumor in situ. Talvez, se eu atuar aqui nessa redução da inflamação, eu possa cortar essa cadeia e fazer uma prevenção e a doença nem ser clínica. Vários estudos feitos, fase 3, grandes, bem desenhados, com aspirina, com ácido ricicetinóico, vitamina E, outros anti-inflamatórios. O principal mesmo é a sensação de tabagismo, que aos pouquinhos a gente vem trabalhando nisso. Quando a gente tem 15 anos de abstinência do cigarro, esse risco relativo de acréscimo do tabagismo cai de 80% a 90%, então sempre vale a pena pedir para o paciente reduzir cigarro. Eu trago algo novo, algo que eu não aprendi na minha formação como residente e acadêmico de medicina, que é o rastreamento. A gente está bem disseminado o rastreamento de câncer de próstata, colo de útero, câncer de mama, colo retal. Aqui eu trago 2 estudos, um americano, o NLST, e o Nelson, que é o europeu. Foram estudos que o americano de 75 a 74 anos de idade dos pacientes com mais de 30 maços ano, ou tabagistas ou ex-tabagistas que pararam há menos de 15 anos. Eram 3 tomos anuais. Importante ressaltar a tomo de baixa dose, é uma tomo com menor número de radiação, mais rápida para um rastreamento, até mais barato. O braço controle foi o raio-x de tórax. A gente tem, então, uma redução de 20% nessa abordagem simples de tomografias. Ainda no sistema público nosso, talvez algo que a gente não consiga incorporar com uma facilidade grande, né, a limitação de tomógrafos na nossa realidade pública, mas é importante estar no radar. Qualquer tecnologia vai sendo incorporada aos poucos. O estudo europeu, a mortalidade geral por câncer foi reduzida. A geral, o hazard ratio atravessou 1, mas são estudos que foram incorporados às principais sociedades americanas, aqui o NCCN, que é o colegiado americano, a US Task Force, American College of Physicians, de 2018 a 2021, incorporou isso nas suas recomendações, em que, primeiro estudo puramente americano, 55 a 74, mais do que 30 maço ano, e aqui o que a gente tem seguido no serviço do Santa Paula, de 50 a 80 anos de idade, com mais de 20 maço ano, ou ex-tabagistas com menos de 15 anos de interrupção, também no mesmo cenário. A gente tem indicado a tomo de baixa dose, é algo aí que vai ser incorporado na prática do médico que trata mais a prevenção, e acho que é um ponto importante, né, nessa cadeia do diagnóstico de câncer de pulmão. Quais são os subtipos de câncer de pulmão? A gente tem tumor escamoso, que era um tumor mais frequente há décadas atrás, com a troca da dinâmica do tabagismo, com filtros, com a inalação mais profunda, o adenocarcinoma, que é o tumor mais periférico, 50% dos casos nos Estados Unidos, nossa estatística é bem parecida, 25% dos são escamosos, são tumores mais centrais. Aqui tem os marcadores de imunohistoquímico, como o P63, CK5/6, no adeno, TTF1 na piscina, e aí o câncer de pequenas células, que há 20 anos atrás era em torno de 25% dos casos, isso vem caindo, porque é a histologia que tem mais relação com tabagismo, e como o tabagismo vem caindo, como eu disse a vocês, só 10 a 15% dos casos, os marcadores é a cromogranina e o CD56. Ressalto aqui que o adenocarcinoma é o tumor que
É a maior parte da histologia também dos não tabagistas, aí não é 50%, sobe para 90%, 95% dos pacientes são tabagistas, dos não tabagistas são adenocarcinomas, e o SEC e o pequenas células são histologias mais relacionadas com o cigarro mesmo, tá? Hoje a gente faz estudo molecular bem interessante, a gente tem painéis que vão desde uma mutação até centenas, isso é feito na própria parafina da doença, a gente tem até testes moleculares com a biópsia líquida que detecta essas mutações, isso não é com a mesma acurácia que o material parafinado, mas isso já está caminhando. E cada uma dessas mutações a gente busca drogas-alvo. Eu vou detalhar para vocês o que é alguns cenários. São drogas, em geral, via oral, de baixa toxicidade, com um grande efeito contra a doença. E a gente começa a andar com uma medicina mais personalizada e não dá só quimioterapia, uma medicação com toxicidade, com ganho modesto para a doença. Então, é bem importante a gente ter essas análises. Até mesmo ali no CESP a gente consegue já fazer uma parte dessa análise molecular que impactou muito o cuidado do tratamento sistêmico. A gente está falando também da parte geral, falamos de muitas inovações, o rastreamento e a parte molecular, mas como é o quadro clínico de câncer de pulmão, às vezes assintomático, mas tosse, que se confunde muito, né? 90% dos pacientes vão ter alguma pneumopatia associada, 25% pior de dispneia, dor torácica, hemoptise, perda ponderal, alguma síndrome paraneoplásica que eu vou detalhar para vocês. Aqui o epônimo que a gente fala bastante, que é o Pancoast, é uma lesão em ápice pulmonar, dá uma dor no ombro, por essa invasão aqui em ápice. Uma síndrome de Horner, que é uma alteração de miose ocular, anidrose, ptose no oftalmo. É um tratamento geral com quimio-rádio seguido de cirurgia. A síndrome de veia cava superior, que é um quadro bem exuberante, em que o tumor invade a veia cava e dá essa circulação colateral, um edema de face. A gente tem que dar suporte, tratar a doença e às vezes estente. Aqui as paranel, então 10% dos casos. Em geral, pequenas células, dá muita paraneoplasia. CIRRAD, que é uma alteração inapropriada do ADH, levando a uma hiponatremia euvolêmica, que eu vou diagnosticar com uma osmolaridade baixa, menor que 2,75, sódio urinário alto. Vai dar quadro de hiponatremia, astenia, sonolência, alteração do nível de consciência. Com tratamento específico, costuma melhorar. Uma síndrome de Cushing, em 5% dos pacientes, uma produção ectópica do ACTH, levando aí um quadro, como vocês estão habituados, de aumento de cortisol, fraqueza, perda ponderal, inchaço, giba, edema, hirsutismo. Em geral, quando ela está associada, piora o prognóstico dos pacientes. Síndrome de Lambert-Eaton, que é um anticorpo de canais de cálcio, dando uma fraqueza muscular proximal e fatigabilidade, também melhora com o tratamento. Encefalite límbica, que é um quadro grave, raro, os casos que eu vi, infelizmente, não evoluíram bem. Alteração de memória, alteração de personalidade, e os sintomas neurológicos, infelizmente, são irreversíveis. A hipercalcemia, esse aqui é mais relacionado aos tumores escamosos, ao SEX, uma produção anômala de PTHRP, um peptídeo similar ao PTH, levando ao aumento do cálcio, e aos sintomas de um cálcio alto, anorexia, náusea, letargia, poliúria, desidratação. A gente tem medidas específicas para hipercalcemia como hidratação, diurético e também uso de bifosfonatos. O que a gente usa muito em oncologia, e também vocês na avaliação diária, é a classificação do ECOG, que é uma classificação simples. O paciente ECOG 0 é aquele que está ativo, que até faz atividades físicas. O paciente ECOG 1 consegue fazer um trabalho sedentário, mas já tem alguma limitação, algum sintoma da doença. O ECOG 2 é que passa a maior parte do tempo fora do leito, mas já tem uma limitação do autocuidado. Nesses performances de 0 a 2 é quando a gente tem reserva para poder oferecer tratamento específico que tem sua toxicidade, como radioterapia, quimioterapia e cirurgia. Os pacientes ECOG 3 ou 4, 3, maior parte confinado à cama, 4, totalmente confinado, a gente tende a ser mais conservador e oferecer mais cuidados sintomas, cuidados paliativos. Essa são uma classificação que a gente usa muito para discutir os casos em 1. Como que a gente estadia a doença? Então, tumores T1 menores que 3 centímetros, T2 menor que 7, o T3 é quando maior que 7 centímetros ou a invasão de parede torácica, diafragma, pericárdio, menos de 2 centímetros da carina e nódulo do mesmo lado. T3 é um tumor que sai com uma lobectomia, ainda uma doença cirúrgica. O T4 é uma doença já invadindo mediastino e coração. O tratamento é uma cirurgia maior, uma pneumectomia que a gente tem indicado pouco. Aqui está os linfonodos, então o N1 é o ipsilateral, ainda é uma doença cirúrgica. O N2 é o mediastino, é o limite da ressecção cirúrgica. Debate grande na literatura
CN2 vale a pena a cirurgia ou não. A nossa escola no HC, na USP, tende a não oferecer. E N3 é contralateral supraclavicular, doença já localmente avançada, tratamento com quimio-rádio. Hoje a gente já individualiza a parte de metástases, os pacientes M1A são nódulos pleurais ou nódulos contralaterais, M1B, lesões à distância. Com esse TNM eu classifico, então, o estadiamento dos pacientes de pulmão. Apesar de uma doença localizada, que a gente busca no rastreamento, como eu disse a vocês, a sobrevida é curta, é limitada, o estágio 1, 60%. Se a gente fizer um paralelo com colo retal ou mama, esse estágio 1, a gente tem uma sobrevida superior a 90%. O paciente de pulmão traz todo o cenário, né, das suas comorbidades e também, é um dos poucos cenários de oncologia que a cirurgia machuca mais o paciente. Então, se eu tenho um tumor coloretal, eu vou operar um paciente que está obstruído por uma lesão de cólon, ele vai melhorar. Se eu tenho sangramento por tumor de estômago e opero o estômago, eu vou ajudar o paciente. Mas no pulmão a gente vai machucar o órgão que é mais limitado do paciente, vou reduzir a reserva respiratória. Então tem todo esse cenário também de gravidade de comorbidades que o paciente de câncer de pulmão traz. Mesmo operados, eles têm recidiva, uma taxa de recidiva relevante, então a gente tem que agregar tratamento sistêmico. Alguns pacientes já vêm com metástase, 6% dos Estados Unidos, na nossa estatística brasileira, 15% dos casos. Como que a gente, então, estadia esse TNM que eu trouxe para vocês? A gente traz métodos diagnósticos, boas tomografias já resolvem bastante. Aqui eu trago uma tomografia que mostra um linfonodo periaórtico, que provavelmente aqui a gente vai, na discussão multidisciplinar, não vai indicar cirurgia. E aqui um PET scan, que é uma tomografia que agrega radioisótopos com glicose marcada, que eu vejo com muito mais nitidez. O PET bem colocado, lá no ICESP a gente tem o exame, para poder indicar com precisão a cirurgia. Se eu não tiver o PET, eu posso fazer tomo e cintilografia óssea, complemento com ressonância de crânio, metástase cerebral é algo que pode acontecer. E aqui os métodos citológicos, em que eu tiro pequenas amostras e amostras dos linfonodos. Detalhe isso para vocês, aqui está um EBUS, é um broncoscópio que a gente tem ultrassom na ponta, ultrassom, o broncoscopista encontra que o linfonodo impulsiona esse linfonodo e faz um citológico para checar se isso está positivo ou negativo. Como eu falei para vocês, aqui eu estudo toda a cadeia N2 do paciente, e aí vindo positivo a gente não vai indicar cirurgia, a gente não vai ajudar a cirurgia, a chance de ser curativa é bem pequena. Outros métodos histológicos eu tento de novo EBUS, aqui a percutânea, a gente faz com frequência, é uma biópsia que a gente gosta bastante porque traz muito informação de material, eu posso fazer teste molecular, e aqui a cirurgia tem por vídeo, tem hoje o robô também entrou com bastante força na cirurgia torácica, reduzindo muito dor pós-operatória, reduzindo o tempo cirúrgico, os pacientes estão evoluindo bem melhor com métodos menos invasivos. Então, com toda essa reunião de patologia, discussão multidisciplinar, o paciente está no centro para toda essa discussão. Eu vou falar um pouquinho do tratamento sistêmico. Câncer de pulmão é uma doença muito grave, em que na década de 70 a gente tinha só 5 meses de expectativa de vida, em doença sistêmica, tá, pessoal? Que agora eu vou entrar mais na parte da quimioterapia. Platina agente único, década de 80, na década de 90 melhorando aqui a quimioterapia, depois um quimioterápico mais moderno, mas ainda não superando 12 meses. E aí eu já individualizando um pouquinho a histologia na década de 80, pequenas contra não pequenas, nos anos 2000, escamoso contra não escamoso. Aqui tá exemplos histológicos. Então, será que eu oferecer quimioterapia, um tratamento que dá melotoxicidade, vou piorar a qualidade de vida um pouquinho inicialmente com os efeitos colaterais, eu vou ajudar o paciente? Essa é uma meta-análise já um pouquinho antiga, mas eu gosto de trazer porque mostra esse ganho. Há pacientes que se beneficiam. Esse é o estudo que usou doses altas de quimioterapia em centros de bastante destaque, os melhores que a gente tinha no mundo, uma taxa de resposta bem limitada, estudo da doutora Schiller, e que eu tinha uma curva totalmente sobreposta, que a gente não tinha evolução. Então, ficar subindo quimioterapias, aumentando dose no paciente que tem sua fragilidade, não agregava. Por isso a gente foi para a bancada, a gente ficou frustrado. Primeiro passo foi estudar os vasos, angiogênese, em que a gente tem um anticorpo que normaliza a vascularização tumoral, regride a microvascularização anômala, inibe nova vascularização. Vocês sabem que os vasos são importantes para a carcinogênese, que vão levar nutrientes e tirar escórias. Então, agregar essa ação fez com que a quimioterapia se tornasse com melhor taxa de resposta.
e pela primeira vez superar os 12 meses. Aqui está outro cenário de eu estudar as vias de carcinogênese. Aqui está a via fisiológica, tem os receptores da família GFR de 1 a 4, eles dimerizam fisiologicamente, levam uma informação de proliferação, sobrevida e depois alterações tumorais como invasão e metástase. Quando eu tenho essas vias muito fortalecidas, mutadas, alteradas, hiperexpressas, é um gatilho, é um interruptor do câncer. E eu consigo inibir, eu tenho medicações que atrapalham aqui esse receptor, eu vou dar exemplos para vocês. Então, tem o erlotinib, que é a droga de primeira geração, que atrapalhava aqui esse domínio da tirosina quinase. Eu atrapalhava a fosforilação, esse sinal não ia para dentro da célula. Essa droga, uma prima dela, que é o gefitinib de mesma geração, foi estudada nos inícios dos anos 2000, numa corte pequena de pacientes, 25 pacientes. Aí tem esses pacientes especiais, que não são os típicos de câncer de pulmão, que são os não tabagistas, adenocarcinomas e mais mulheres. Eu percebo que tem mais mulheres nessa corte pequena. Aqui está o receptor. O receptor tinha uma mutação nesse domínio catalítico aqui. Então, esses pacientes melhoraram muito, pacientes que eram politratados, que tinham aquele ganho pequeno de poucos meses. E aí foi estudado contra a quimioterapia, que era o padrão da época. Essa publicação aqui é de 2005, é de 2008. O Dr. Tony Balk então colocou e percebeu que os pacientes que eram tratados com essa droga, uma droga oral, tinham uma taxa de resposta de 70%. Lembra o estudo que eu trouxe que não passava de 20%. E quem não tinha mutação, o dado era muito modesto, só 1% dos pacientes responderam. Eu já começava a poder selecionar melhor esses casos. Aqui está o ganho de sobrevida devido de progressão. Lembra aquele número que não superava um ano que eu trouxe para vocês? A gente tem 14 meses de controle de doença, os pacientes vivendo mais de 2 anos, tá? Eram pacientes com doença metastática. E qual que é, então, o cenário? Eu tenho, então, o vício em oncogene, ou addiction to oncogenes. Eu tenho uma via muito alterada dos pacientes não tabagistas. Pensem, como que o paciente que não fuma, não tem aquele epitélio machucado pela inflamação crônica, vai ter câncer? É porque eu tenho uma mutação numa via muito importante para a carcinogênese. Eu atrapalho essa via, eu tenho a droga oral, que é o inibidor de tirosina quinase, eu dou um choque oncogênico, eu tenho um controle muito grande de doença. Tenho toda essa via para estudar, e a bancada ajuda a gente na parte prática, vem na parte molecular e as drogas se desenvolvendo de uma forma mais inteligente, com estudos menores e com tempo de desenvolvimento mais curto. Eu trouxe o caso do paciente lá do CESP meu. Então, vamos pegar um homem de 63 anos, asiático, que não fumava e começou com tosse, emagrecimento, dor e procurou pronto-socorro. Ele até, por coincidência, foi diagnosticado no HU. Lembrando agora de cabeça, lembrei disso. Aqui está a tomografia dele, tem uma lesão aqui em coluna com uma lesão lítica. Foi feita uma biópsia, a gente fez pesquisa molecular, já na época, mais de 10 anos atrás, tinha mutação da GFR. O teste que até era feito um pouquinho aí na parte de biologia da USP. Foi tratado com inibidor, a gente tinha essa tecnologia. Essa tecnologia vem caindo, essa droga veio cara para o mercado, hoje em torno de 300, 400 reais por mês, o SUS tem a medicação. Ali começou essa droga-alvo e teve um controle bem longo da doença, vários anos com essa mesma medicação, com pouco efeito colateral. Os pacientes têm um pouco de diarreia, uma alteração cutânea, mas como é uma droga que atrapalha só o receptor de GFR, não tem menotoxicidade, não tem queda de cabelo, não tem fadiga. Então, é um caso que eu trago que melhorou bastante e até, por coincidência, sem querer, acabei separando, lembrando, é um caso que veio do HU. Vamos para outro exemplo para vocês, que é o ALK. O ALK é a segunda mutação mais famosa em câncer de pulmão. Olha como, eu gosto desse exemplo, que olha como veio da Nature, uma revista de bancada, de molecular, em 2007. Aqui já em 2010, a gente tem no inglês de 3 anos da publicação da alteração, uma droga-alvo, que está o crizotinib. A gente fica bem feliz que o CES foi um dos primeiros no mundo a usar também. A gente teve paciente que, nessa época aqui de 2013, teve acesso à medicação. A última paciente do Instituto que usou por mais de 10 anos essa mesma medicação teve benefício muito grande, com lesão cerebral, 10 anos de controle. Aqui está um exemplo do paper, que vocês veem um benefício grande. Olha como o pulmão estava bem infiltrado, desinfiltrou bem. Esse é um gráfico de resposta, cada paciente aqui mostrando o quanto de redução de doença. Só, infelizmente, 4 não tiveram benefício, mas todos esses controlaram bem. Então,
mostra como o desenvolvimento da droga mais inteligente leva a melhora mais rápido. Aqui está também os 31 pacientes primeiros que foram tratados, só um não teve redução de doença. E agora a gente vai para a imunoterapia. Aqui eu trago um paper clássico de oncologia, que é o mais publicado, que é o estudo do Dr. Hannah Weinberg. Para quem lembra das aulas de bancada, são autores importantes, de livros importantes. Para a célula tumoral se descontrolar, eu tenho várias marcas registradas do câncer, alteração da evasão supressora, imunoevasão, imortalidade, inflamação, metástase, angiogênese, mutação da genômica, estabilidade, resistência à morte celular, alteração energética, e aí a cada marca dessa a gente consegue atuar e ser mais preciso, e ser mais alvo, mais personalizado. Então, eu vou pegar para vocês a imunoterapia, que vocês mudou muito o cenário. Aqui está a relação de célula tumoral, linfócito T e célula dendrítica. O PDL1 e o PD1 são freios do sistema imune. Quando isso está ativo, a gente não tem ativação linfocitária, a gente não tem a lesão tumoral celular. Lembre lá no começo da aula que eu falei que a imunossupressão é um fator de risco. Então, às vezes a gente tem célula tumoral, o nosso sistema imune saudável vai lá, a célula T encontra a célula tumoral como não própria, mata essa célula, o câncer nem aparece clinicamente, mas o câncer clínico, essa célula tumoral vai aprendendo a driblar o sistema imune, fazendo a imunoevasão. Eu tenho uma droga aqui, que é um anticorpo, essa molécula vermelha, que atrapalha esse freio do tumor, ele tira essa inibição que o tumor faz fugindo, e aí libera o linfócito T para ativar, e vai o linfócito T matar a célula tumoral. É um jeito diferente de atacar a célula, que é a química, que só vai matar células em divisão. Esse linfócito é ativado, vou ter para o paciente melhora do tumor, e de efeito colateral vou ter alterações inflamatórias, em geral os pacientes vão ter prurido, coceira, diarreia, outros eventos inflamatórios também. Isso mexeu muito com câncer de pulmão, vou trazer um dado para vocês. Aqui em imunoterapia, o nivolumab, essa droga que eu disse para vocês, superou a quimioterapia em segunda linha, um ganho de 9 meses. Aqui eu destaco esses pacientes que têm essa sorte de ter essa resposta longa. Olha esse paciente aqui, 96 semanas. Eu tenho pacientes no consultório que eu pude parar a imunoterapia, e mesmo o quadro metastático estão 2, 3, 4 anos em segmento. São pacientes que estão fora, né, da média, infelizmente a maior parte acaba tendo um pouco de progressão, mas tem um dado que a gente não via antes com o tratamento de quimioterapia, porque a imunoterapia mudou muito, tá? Se tudo já tem 10 anos, então a imunoterapia está bem consolidada como um apoio grande no tratamento sistêmico. De encerramento, eu trago que a gente tinha uma visão muito nublada da doença, a gente tinha pouco estudo, pouca informação, a gente vem melhorando, vem clareando essa informação. Cada paciente é individual, cada câncer de pulmão é uma junção de várias histologias diferentes. A gente já tem alguns subtipos que eu gostaria que vocês guardassem, então, a paciente asiática, mulher que não fuma, pode ter mutação da GFR, né? Eu trouxe um paciente homem, no nosso caso, mas os asiáticos têm uma taxa maior dessa mutação. Quando eu tenho as características aqui de adenocarcinoma, mulher não fumante, asiático, 60% desses pacientes têm chance de ter essa mutação. Então, portanto, vocês saberem. Câncer de pulmão, quem não fuma, lembrem dessa parte molecular. O homem jovem tende a ser ALK positivo. E aí, quem fuma, infelizmente, mutação do Carras, tá? De resolução, eu trago, então, que a equipe multidisciplinar é muito importante, desde quem identifica a doença, chama o time mais especializado para ter esse debate. A quimioterapia ajuda o paciente quando bem indicada e bem selecionada. Vai ter um momento que a gente, infelizmente, vai ter que pausar a quimio, ir para o cuidado mais de cuidar dos sintomas e priorizar a qualidade de vida. Eu preciso muito da ajuda do patologista para marcador molecular e histologia, e o tratamento multi é muito importante, também escutar o paciente, individualizar, entender também qual que é a expectativa dele em relação a isso. Em resumo, o câncer de pulmão é tratado mais da mesma forma, a gente tenta individualizar o máximo possível. Eu deixo o meu Instagram, meu LinkedIn, meu e-mail para vocês. Muito obrigado pelo espaço, deixo, acho que um tempinho para as perguntas, e obrigado pela presença, vocês estarem com a gente. Para quem está em vídeo também, meu contato está aberto. Agradeço o convite da doutora Luciana do departamento, estou muito feliz de estar participando do HU mais uma vez. Muito obrigada, Tiago. Deixa eu perguntar aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal?
tenho uma dúvida, Tiago. Qual é o melhor candidato para imunoterapia? Perfeito, excelente pergunta. Então, tirando esses pacientes especiais com a droga-alvo que eu falei para vocês, desse caso que eu trouxe do paciente ficar 5 anos com uma droga oral, em geral a imunoterapia funciona quando tem muito antígeno. Quais são os cenários de oncologia que a gente tem muito antígeno? Tumores relacionados a vírus, então ele tem melhorado muito, por exemplo, colo de útero, e tumores que são muito relacionados ao tabagismo. O tabagismo traz uma mutação bem complexa, as células são muito antigênicas, então, em geral, o paciente que fuma, que em câncer de pulmão é a maioria, acaba tendo benefício. Quando eu faço análise molecular, o paciente é candidato à droga oral, é um tumor que é menos mutado, menos machucado pelo cigarro, ele primeiro vai para a droga-alvo, depois para a imunoterapia. Mas 80% dos pacientes acaba priorizando mais a imuno. Então, hoje, de regra, a maior parte dos pacientes em tratamento sistêmico, 80% acaba recebendo uma combinação de químico-imunoterapia ou até pacientes que são mais frágeis, não toleram a quimio, a gente faz só imunoterapia. Então, a grande maioria hoje faz. Esse conhecimento até foi puxado para doença localizada, então o paciente operado hoje tem benefício, agregar imunoterapia. Então, o tratamento que mudou muito a nossa prática, a gente um ganho muito modesto com quimioterapia citotóxica. E tem no SUS também, a imuno? A imuno está incorporando. O tumor que mais mudou foi melanoma, que era uma doença muito resistente. Ainda é uma PAC muito alta, mas vai incorporar. Essa droga-alvo que eu disse para vocês, o preço foi reduzindo, as concorrências vêm vindo. A gente consegue oferecer no CESP com bastante estudo clínico, tem bastante paciente que teve benefício lá, mas ainda é um valor alto para a PAC atual. Mas eu acredito que com a concorrência, as moléculas irem evoluindo, a gente consegue incorporar, mas é algo que não está ainda totalmente incorporado, infelizmente, no público. E uma coisa que me traz muito sofrimento na prática é que a gente não tem oncologia aqui, né? Então, demora um pouco para a gente conseguir uma avaliação. E muitas vezes o paciente chega já numa fase descompensada da doença, faz o diagnóstico e ainda está numa fase ruim da doença, está descompensado. E a minha dúvida é se muitas vezes eu vejo que acaba se optando por um tratamento paliativo por conta de ser uma doença metastática. O paciente chegou com uma lombalgia, igual aquele caso que você mostrou, e tem uma neoplasia grande no pulmão. E se ele está, por exemplo, numa insuficiência respiratória, tem base em evidência a gente tratar, por exemplo, a pneumonia, fazer tratamento invasivo para que ele, depois que passe, se ele passar dessa fase, ele chegue até a oncologia, ou isso seria distanásia? Não, excelente pergunta, dá muita angústia, porque realmente há casos em que a gente pode dar o suporte e ter resultados fora do habitual, mas na regra, foi até um dado que me chamou muito, tem um estudo que eu ajudei a levantar de pacientes com mais sintoma, se fazendo tratamento mais intenso, a literatura já colocava isso, mas talvez com essa melhora sistêmica, criou-se uma dúvida, será que a gente vai ter um benefício? Mas em geral, nesse cenário o paciente está muito doente, a doença machucou muito, infelizmente a chance de uma reversão, uma melhora é baixa. Tem cenários em que a gente tem mais avanço, em que o tratamento sistêmico pode ajudar muito, alguém que tem essa mutação, como coloquei, tumor de pequenas células, mas mesmo pequenas células que respondem muito, a gente tem dados no INCA, até os dados nossos lá do CESP, que esse paciente, a sobrevida, infelizmente, é curta. Então, medicina é individualização, é conversar, entender o cenário de cada um, mas a tendência é que, em geral, não há muito benefício agregar nesse cenário mais sintomático. É muito angustiante, porque a gente sempre repensa, em geral, os pacientes veem um quadro clínico de arrastado e que poderiam ter sido diagnosticados mais cedo, e não é fácil essa decisão. Acho que por isso também essa decisão sempre é dividida, é multidisciplinar, mas no nosso levantamento, realmente, a sobrevida desses casos mais sintomáticos é curta, mesmo quando a gente coloca todo o suporte e até tenta fazer o tratamento. Minha visão é que o tratamento ajuda, mas o que a gente pega dos estudos é que ele vai ter um benefício em coisa de semanas, que a doença vai reduzir, vai melhorar.
e talvez o paciente mais crítico esse tempo não seja viável, né? Então, a adoção que a gente tem depois desses nossos levantamentos é que a gente tem que ser mais conservador quando a doença está muito sintomática. Mesmo com toda essa angústia, a gente saber que há casos que talvez possam ter um benefício até sair do hospital e melhorar, a gente sempre tem esse caso na lembrança, mas na média, pegando um estudo grande, foi que o nosso levantamento foi, infelizmente mesmo a sobrevida desses casos é baixa, é limitada. E para iniciar um tratamento, ele precisa estar com uma performance, um status performance bom também, né? Exato, para ter sua reserva. Na imuno, na droga oral, a gente tende a controlar melhor, os efeitos colaterais são mais tranquilos, mas em quimioterapia citotóxica, que a gente atua mais no público, o paciente tem que ter alguma reserva para poder suportar os efeitos colaterais, a gente não atrapalhá-lo e não machucá-lo, né? Ok. E a hipercalcemia que você comentou, paraneoplásica, é por produção de PTH símile? Perfeito, perfeito. Não só em pulmão, mas os tumores escamosos, então a gente pode às vezes ter em colo de útero, tumores de cabeça e pescoço, há essa produção e é um quadro bem intenso, bem grave, e que nesse cenário às vezes respondem bem a medidas iniciais da hidratação, uso dos bifosfonatos, e se der tempo para tratar doenças, eles ajudam bem a melhorar esse cenário. O bifosfonado, isso que eu ia perguntar, se ele funciona nessa situação. Demora um pouquinho, demora uns 3, 4 dias, a gente vai ter que dar aquele suporte de hidratação intensa, né, para esse cálcio baixar um pouco, mas a gente acaba tentando no primeiro quadro, às vezes tem paciente que consegue ter um ganho bom. Tá, joia. Deixa eu ver se mais alguém quer fazer alguma perguntinha. Não? Bom, Tiago, muito obrigada, viu? Muito obrigada por essa atualização, ótima. Muito bom rever, doutora. Obrigado aí por todo o apoio. Passei estágio com vocês e tenho um carinho muito grande pelo HU. Muito obrigado pelo convite. Quando você quiser voltar, já está convidado. Obrigado, pessoal. Obrigado, viu? Fico à disposição, podem me acionar. Obrigado.